bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e eu tô aqui hoje com a minha parceira Bia. Olá, pessoal! Tudo bem, Bia? Tudo bem, e você, Amanda? Tudo bem também. E conta pra gente quem que a gente tem hoje de especial aqui com a gente no podcast. Hoje a gente tem aqui uma convidada especial, que é a Alcione Bianco. Ela vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona essa terapia do Theta Healing. Olá, Alcione, tudo bem? Olá, meninas, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o que é o Theta Healing e como é que essa técnica pode ajudar vocês na vida diária, nos desafios. Legal, obrigada por aceitar o convite, né? Por estar aqui com a gente hoje. A gente está cheia de perguntas, cheia de dúvida, né, Bia? Sim, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E bora lá, então. É legal primeiro contar, né, Bia, um pouquinho da história dela, como que foi essa caminhada até chegar no Theta Healing, o que você fazia antes, qual que é a sua jornada? Conta um pouquinho de você pra gente. Vou contar resumidamente. Eu trabalhei por 17 anos no mundo corporativo, fiz faculdade de Direito e eu vivi estressada, né? Tinha uma série de questões, uma série de doencinhas psicossomáticas e nessa busca de melhorar a minha saúde, eu comecei um tratamento com a homeopatia. Anos depois, eu descobri o yoga e o Ayurveda. Quando eu terminei a faculdade, depois do meu último ano da faculdade de Direito, eu comecei a estudar terapias complementares e integrativas. Eu fui estudar medicina tradicional chinesa, fui estudar técnicas de massagem, fui estudar cromoterapia, aromaterapia, florais de Bach, enfim, uma série de terapias. E conheci o yoga e passei então a me aprofundar no estudo do yoga e do Ayurveda. Virei instrutora de yoga. Depois de um tempo quando eu já era instrutora de yoga, eu acabei saindo do corporativo e fui para essa carreira de só trabalhar com terapias. E passei a dar aula em cursos de pós-graduação de naturopatia e de yoga também. E em 2017 caiu no meu colo o Theta Healing. Uma amiga simplesmente me ligou e falou: olha, vai ter um curso de uma terapia que é a sua cara, eu acho que você vai super se identificar com isso, tem tudo a ver com o seu trabalho, já com tudo aquilo que você faz. E eu fui fazer o curso, né? Cheguei lá, eu não sabia nem o que era. Nossa. São 3 dias, né? O curso básico dura 3 dias. E muitas coisas foram se encaixando, coisas que eu já acreditava, que eu já tinha como experiência na minha vida, e o Theta Healing trouxe tudo isso e um outro ponto de vista sobre essas coisas. Eu me apaixonei, mas não comecei a trabalhar imediatamente com essa técnica. Me faltou um pouco de segurança em aplicar. E só em 2018, quase um ano depois, eu fui fazer o segundo curso da técnica, né, que é o curso avançado. E aí a mágica começou a acontecer. Eu fiz uma série de cursos na sequência. O ano passado eu fui para a Espanha para me tornar instrutora da técnica com a fundadora da técnica Theta Healing. Então, eu sou instrutora de 4 dos cursos da técnica. O Theta Healing é uma técnica que tem mais de 20 cursos. Em cada um deles, a gente vai se aprofundando cada vez mais. É sempre um outro olhar, uma nova forma de se aprofundar. Tem cursos que são bem específicos. E eu já fiz 10 cursos de Theta Healing e sou instrutora de 4 deles. Caramba! Uau! Além disso, né, sou instrutora de yoga, trabalho com essas técnicas integrativas, né, como eu falei, o Ayurveda, cromoterapia, florais de Bach, Reiki, barra de Axis eu também aplico. Então, todas essas técnicas fazem parte da minha vida e do meu trabalho.
A Alcione vai fazer 10 Incrível. episódios aqui com a gente. Um para Pode cada convidar. terapia que ela faz, né? Pode convidar. Bacana, que legal. E aí, assim, como que você pode definir o Theta Healing, assim, para quem não conhece, o que que é essa terapia? Primeiro eu vou falar um pouquinho do que significa a palavra, né, Theta Healing. Então, Theta Healing vem de uma raiz Theta, que está se referindo. Theta é uma letra grega que significa alma, mas Theta faz referência também a um padrão de onda cerebral que a gente tem. Nós temos 5 ondas cerebrais e uma delas é a onda Theta, tá? E Healing vem de cura. Então, a gente costuma dizer que Theta Healing pode ser até a cura da alma. Mas o fato é que o Theta Healing é lindo, né? É uma ferramenta de cura energética, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É uma técnica que foi desenvolvida na década de 90, mais ou menos 1995, por uma americana chamada Vianna Stibal. Ela é viva, eu estive com ela o ano passado na Espanha. Então, é uma técnica que está em constante transformação, uma técnica bastante recente, mas a técnica... eu ia falar isso, técnica recente. Recente, a técnica que mais está crescendo no mundo. Então, hoje já tem 1 milhão de praticantes. Ela está crescendo em países como Dubai, Turquia, Japão, várias cidades, China, né? Além da Europa, além dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já consta com mais ou menos 5 mil praticantes da técnica. Bastante gente, né? E a técnica, ela parte de um princípio de que a pessoa precisa acreditar, uma filosofia espiritualista, sim. A pessoa precisa acreditar que existe uma fonte criadora de tudo, uma fonte que organiza o cosmos, uma força maior. Você pode dar para isso o nome de universo, de fonte criadora, de criador, você pode chamar de Deus, não importa qual a nomenclatura que você use dentro do seu sistema de crenças, desde que você acredite que existe algo maior. Então, Theta Healing parte desse princípio, existe algo maior, tá? E daí a gente faz uma meditação específica do Theta Healing, se conectando com essa fonte criadora, tá? Isso vai fazer com que o nosso padrão de ondas cerebrais vibre predominantemente na onda Theta. A onda Theta é uma onda que vai fazer uma ponte entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Então, isso significa o quê? Só mais ou menos 10% da nossa mente ela é consciente. Aproximadamente 40 bits de informação por segundo a nossa mente consciente capta. Já a nossa mente subconsciente, ela corresponde a mais ou menos 90% da nossa mente. 40 milhões de bits por segundo. Nossa. Isso significa que eu estou aqui falando com vocês e a minha mente, na verdade, está registrando tudo o que está acontecendo à minha volta. Tá? Mas eu não tenho consciência de tudo isso. Acontece que o que determina a nossa vida, o que faz com que a gente tome as escolhas e faça as coisas que a gente faz, muitas vezes, né, 90% das vezes, é essa mente subconsciente. Nossa. E essa mente subconsciente, ela vai guardar tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente ouviu, as coisas que aconteceram com forte impacto emocional, ou as coisas que foram muito repetitivas. E principalmente que aconteceram até os 12 anos de idade. Olha, que incrível. Tem a ver, por exemplo, assim, quando a mãe fala, porque eu não queria reagir dessa forma, e a hora que eu vi eu já tinha reagido. É esse subconsciente reagindo sem a gente perceber. Olha, que vai no automático. Porque é um padrão. Né? A nossa mente consciente, ela conduz a nossa vida. A nossa mente subconsciente, perdão. Ela conduz a nossa vida. Então, por que você faz aquilo que você faz? Meu, posso contar uma coisa? Você repete esses padrões. Outro dia o Guilherme estava
Tava muito agitado. E aí ele começou a chorar, que ele estava irritado com alguma coisa, e aí eu falei assim, eu tava num dia que né, eu não tava muito boa, eu tava cansada, enfim, né? E aí eu falei assim, eu vou te dar um motivo para chorar. Aí na hora eu parei, eu falei, caramba, como que isso saiu da minha boca? Porque não era eu falando. Não era, porque na hora, assim, veio o estalo. Eu falei, nossa, por que eu falei assim com ele? Né? Foi uma ameaça. Não, e assim, você é super consciente, né, Bia? Tipo, se você for pensar conscientemente, você trabalha com a disciplina positiva, você atua com isso, você, né, acredita piamente nisso, aí você vê o seu subconsciente falando uma coisa que você não queria ter falado. Isso é muito, e eu fiquei morrendo de doido, vergonha, né? na hora. Eu falei, caramba, meu, não sou eu falando, parecia uma outra pessoa, sabe? Eu falei, não acredito que isso saiu da minha boca, mas saiu. Não precisa ter vergonha, né? Porque assim, são os padrões que estão gravados na nossa mente subconsciente, são os padrões que estão registrados no nosso DNA. Sim, E às vezes aí a eu gente fiquei. repete isso mesmo. Eu fiquei Mas o pensando legal. assim, quantas vezes eu não ouvi isso na minha infância, né? Para eu repetir Exatamente. inconsciente. Mas o mais importante de tudo isso é que quando a gente traz para consciência, que é assim que o Theta Healing funciona, né? A gente traz esses padrões para a mente consciente e daí eu consigo ressignificar esses padrões. Eu consigo transmutar esses padrões. E aí que está a grande mágica. Porque a hora que eu me dou conta de, opa, essa aqui não sou eu falando, isso aqui eu ouvi criança, minha mãe, minha avó, não importa quem, alguém falou isso para mim. Nesse momento, eu tomo essa consciência. E às vezes eu tomo essa consciência depois que eu falei, mas, né? Mas toma, a né? consciência é uma coisa que ela vai sendo construída. E daqui a pouco você vai ter essa consciência antes de falar. De falar. A coisa vai estar quase saindo e você, opa! Até que uma hora você simplesmente não vai se pegar repetindo esse mesmo padrão, entendeu? Legal. Deixa eu te perguntar, isso que você falou de trazer para consciência. No Theta Healing, a cura, a quebra desses padrões, dessas crenças, se dá pela tomada de consciência, porque tá lá no inconsciente, eu não lembro que eu ouvi, eu não lembro que vivenciei, e aí no Theta Healing eu consigo resgatar isso. A partir do momento que eu resgato, eu curo? Ou depois tem mais um processo depois disso? Não, são camadas. Toda cura ela é um processo. Então, primeiro, deixa eu explicar o que é cura na visão do Theta Healing, né? Isso é uma coisa bastante importante. Quando a gente fala de cura, a gente não está se referindo necessariamente à cura de uma patologia, de uma enfermidade, mas também pode ser. Toda vez que eu ressignifico, que eu perdoo, que eu ressignifico uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, que eu me dou conta de um padrão e que eu escolho transmutar esse padrão, eu estou fazendo uma cura no meu corpo. Eu estou elevando o meu nível de consciência. A outra coisa que é bem importante a gente lembrar, que a gente não é só esse corpo físico, tá? Nós somos seres integrais. Isso quer dizer que, junto com o meu corpo físico, eu tenho um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Então, o que a minha mente pensa influencia minhas emoções e vai influenciar o meu corpo físico. Quando eu tomo consciência desses padrões e eu tô nessa frequência de onda cerebral teta, tá? A onda cerebral teta, ela me dá essa passagem para minha mente subconsciente. Então eu reprogramo esse programa, né? Esse padrão na minha mente subconsciente. É como se você tirasse a crença e colocasse uma outra positiva no lugar. Exatamente, é exatamente isso que a gente faz, tá? E a gente sempre pede permissão. Inconsciente mesmo. No inconsciente mesmo. Isso. Você tira e coloca no inconsciente. Eu mereço ser amada. Depois, essa tomada de consciência é quando a gente traz para ação. Quer dizer, se eu
mudei esse padrão, agora eu preciso agir de acordo com esse novo padrão. Eu trago esse novo padrão, né? Vamos supor que a pessoa tá, sei lá, meio negativa. Vou falar, tá lá só com pensamentos obsessivos. Se eu faço se eu mudo, se eu entendo o que é isso, e se eu transmuto esse padrão, a partir dali, toda vez que me vem esse padrão repetitivo, negativo, eu dou um comando na minha mente, cancela isso. E daí eu tô trazendo isso para consciência, aí eu realmente estou mudando a minha vida. Entendi. Aliás, essa é uma dica, tá? Toda vez que você falar alguma coisa que você julgue inapropriada, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você pode repetir 3 vezes, cancela, cancela, cancela. Tá? Porque você está dando esse comando para sua mente consciente, subconsciente e inconsciente. E para todo mundo. Ai, amei a dica! Amei a dica! Amei a dica! Já vou começar hoje mesmo a cancelar tudo aqui. Uma das coisas, né, uma das bases do Theta Healing é tudo aquilo, é tomar consciência e um pouquinho de cautela com tudo aquilo que a gente fala. Porque as nossas palavras, elas influenciam as nossas ações e as nossas ações vão influenciar os nossos resultados. Tudo que eu falo com consciência, eu estou trabalhando para criar aquela realidade na minha vida com mais ou menos 30, 40% da minha chance de possibilidade daquilo se tornar uma verdade. Quando eu trago para visualização, é um processo, inclusive, que coaches usam muito. Quando eu visualizo um processo, eu estou aumentando essa probabilidade para 50%. Mas quando eu estou nesse padrão de onda cerebral teta, que o Theta Healing trabalha através de uma meditação, quer dizer, eu estou acessando a minha mente subconsciente, eu aumento isso de 80% a 90%. Olha! Então, aquilo que eu falo realmente tem mais poder. Tem muito poder. Então, tem todas essas questões para a gente olhar, né? E o que são crenças que a gente fala tanto no Theta Healing? E é uma palavra que, inclusive, está na moda agora. Crença é tudo aquilo que a sua mente subconsciente toma como verdade, tudo aquilo que ela acredita como verdade. Às vezes, conscientemente, você fala não. Né? Se eu falo assim, você se odeia? Você fala, não, imagina, eu me amo. Mas no seu subconsciente, talvez você tenha registrado essa crença, eu me odeio. Mas você também pode ter a crença, eu me amo. Você pode ter crenças duais. Tá? Porque as crenças, elas podem ser limitantes ou elas podem ser possibilitadoras, potencializadoras, né? E aí, aquilo que é limitante para mim, de repente, não é limitante para você, para o seu sistema. Então, cada pessoa, ela é única. E aquele sistema todo, aquele bloco de programas, de crenças, ele é específico de cada pessoa. Olha que interessante, muito interessante. Mas, por exemplo, assim, mesmo por exemplo, sei lá, uma mãe que fala alguma coisa negativa para o filho, o próprio filho pode interpretar de uma maneira boa e o outro interpretar de uma maneira ruim, é isso mesmo? Sim, exatamente isso. Porque você cria a sua realidade. Eu posso, por exemplo, falar uma coisa horrorosa para você agora. Vamos supor que eu posso dizer que você é ladra, ok? Se você não tem receptores para isso, se no seu sistema subconsciente isso não faz nem cócegas para você, você vai olhar para mim e vai rir. Vai falar, tá bom, louca. Tá bom. Mas talvez eu fale isso para Bia e em algum lugar do subconsciente dela, ela pode entender que aquilo é uma ofensa. Porque se de repente, quando ela era criança, ela pegou a bala
de uma coleguinha e alguém falou que ela roubou aquela bala, pode ter ficado registrado no subconsciente dela que ela é ladra. E aí, a hora que eu falar, você é ladra, ela vai se sentir ofendida. Mesmo não tendo roubado nunca nada na vida. Em algum lugar do subconsciente dela, aquilo vai cair como uma verdade. E ela vai reagir dessa forma. Ai, gente, tô chocada aqui. Porque aí faz muito sentido, né? Um monte de coisa começa a fazer muito sentido. Tipo, mas por que eu tô tão brava da pessoa ter falado isso? Eu sei que não é verdade. Por que eu tô reagindo assim? Exatamente. Existem muitas coisas, né? A gente tem um campo eletromagnético que é composto por todos esses corpos mais sutis que eu falei. E todo o universo, ele é feito de energia. O que significa isso, né? Parece aquela frasezinha das respostas. Da Tudo é energia. Não, gente. A física quântica explica isso muitíssimo bem. Isso é física, né? O que a gente tem em tudo no universo é composto por átomos. Uhum. E os átomos têm partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons e quarks, tá? Quando essas partículas subatômicas estão se movimentando, então apresentando um padrão de matéria ou de onda e que elas estão mudando de casinha, lembra da tabela periódica lá na química, que tinha lá uns numerozinhos elétrons, tem mais, tem menos, um brinca com o outro? Isso está querendo dizer que quando eu toco um objeto, eu estou fazendo uma transferência de elétrons, tá? Dessas subpartículas do meu campo para o campo daquele objeto ou daquela pessoa. Então, se eu estou perto de uma pessoa negativa e eu estou com o meu campo aberto, eu posso pegar aqueles pensamentos daquela pessoa para mim. Quem aqui nunca entrou num lugar e falou assim, nossa, o clima aqui tá pesado. Ou se não sai de lá cansada, né? Sugada. Nossa, meu, eu cheguei perto daquela minha tia fulaninha. Uhum. Cara, eu passo 3 minutos com ela, eu saio morta, né? Ou você entra em algum outro lugar, ou tá perto de uma outra pessoa e você fala, nossa, eu me sinto tão bem perto dessa pessoa. Eu venho aqui nesse lugar e uma paz toma conta de mim. Porque os lugares, os ambientes e as pessoas trazem essas impressões e a gente está o tempo inteiro em contato com isso. Então, às vezes, você tem algum padrão de pensamento que não é seu. Você pegou de alguém que estava perto de você ou de algum lugar que você estava interagindo. E daí o Theta Healing tem ferramentas para a gente fazer uma limpeza desses padrões, né? Que a gente chama de impressão fantasma, forma pensamento, enfim, a gente consegue ir liberando tudo isso do nosso campo para deixar o nosso campo coeso, só nosso, com os nossos padrões, e não com o da galera. Incrível. É quase uma aula avançada, né? Nossa, muito. Eu tô aqui só nem consigo falar, né? Até se perde no negócio. Né? Nos cursos de DN, dos cursos de Theta Healing, Theta Healing ele tem uma formação básica que inclui 3 cursos, né? A gente chama de DNA básico, DNA avançado e aprofundando no Digging. Já explico o que isso significa. Nesses cursos a gente explica melhor como tudo isso funciona em nível celular, como é que tudo isso funciona dentro do nosso corpo. Então, o Theta Healing ele é muito baseado na física quântica. Parece que é essa coisa muito louca, mas não é. Tá? A ciência está aí comprovando uma série de questões disso. Então, se você for dar um Google, for lá no PubMed, for ver os benefícios da meditação, você vai encontrar uma série de coisas. Se for ver os benefícios dessa onda cerebral teta, você vai ver que por si só, essa onda cerebral teta, que todos nós temos, todos nós acessamos, tá? Todas as pessoas. Ela vai fazer com que você se sinta mais calmo, mais tranquilo, que o seu sistema imunológico fique melhor. Enfim, vai tendo aí uma série de benefícios.
A pergunta que a gente quer fazer é se o Theta Healing tem esse poder de curar dores físicas. Sim e não. Por quê? A gente precisa entender o que são essas dores físicas, né? As medicinas mais antigas, como medicina ayurvédica, como a medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, elas já falam, desde há 5.000 anos atrás, que nós somos seres holísticos, né? Integrais, que a gente tem mente, que a gente tem emoção, que a gente tem energia, que a gente tem espírito e que a gente tem esse corpo físico. E que todas essas camadas, elas interagem no nosso corpo físico. Isso significa que o sutil modela o denso e que o denso modela o sutil. A gente vai interagindo o tempo inteiro. Hoje tem uma área da psicologia que se chama psicossomática. Sim, Que é o quê? verdade. Quais são os seus padrões emocionais que vão te colocar mais predisposto a desenvolver determinada patologia. Tipo uma gastrite nervosa, né? Que aí é do nervosismo. Exatamente. É o quê, né? Exatamente. Gente, isso já fala tudo, não é? A semana passada eu fui levar os meus filhos na nossa pediatra, né, que é homeopata, desde que eles nasceram, e ela estava explicando para o meu filho, e ela falou assim, olha, a gente precisa lembrar que a nossa saúde é feita de 3 pilares. A gente precisa descansar bem, ter uma boa cabeça, pensar bem, cuidar dos nossos pensamentos, e a gente também precisa cuidar da nossa alimentação. E cuidar dos nossos pensamentos influencia o que a gente vê na TV, o que a gente vê na internet. O Ayurveda fala isso, mundo externo, né? Que né? a gente é aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente digere. Qual a qualidade de informação que você está colocando para dentro? Então não é só comida, não é só o Doritos, não é só o churrasco com cerveja. Vai né? muito além disso, né? Vai muito além disso. É que tipo de programa eu estou assistindo? Como é que são os meus padrões de pensamento? Como é que são as pessoas que eu ando? Onde é que eu transito? Como é o ambiente que eu transito? Né? O Ayurveda tem uma frase bem bonita disso, Sama Dosha, Sama Agni. Então, como é que eu digiro tudo isso na minha vida? E tudo isso vai influenciar a minha saúde física deste corpo, desta máquina. Então, muitas vezes, quando eu acesso esse padrão mental, emocional, energético ou espiritual de determinada patologia e eu ressignifico a origem disso, às vezes a doença, a patologia sai, ela está resolvida. Mas isso não é uma garantia de que sempre essa patologia vai ser resolvida, tá? Mas o Theta Healing está sempre buscando a origem. E a medicina tradicional, ela trabalha no efeito, no resultado, no sintoma. No sintoma, Ela né? não busca a causa daquilo. Ou muitas vezes ela vai pegar, você está com dor no braço, então eu vou cuidar desse braço. O que é esse braço? Hoje os médicos estão super especialistas, especializados cada vez em mais detalhes do nosso corpo, mas a gente precisa lembrar que a gente não é esse braço. No físico, né? Não é No só concreto, isso, no né? material. Que esse braço tem uma pessoa, que esse braço tem emoção, tem condição social, tem condição mental, tem condição espiritual, tem condição energética. E O que tudo tem a isso ver vai também, influenciar. o que tem a ver também com a fusão emocional, né? Que o bebê tem com a mãe logo nos primeiros meses. Exatamente. Até os 7 anos, né? O bebê ainda está muito ligado à mãe, ao padrão da mãe. Existe uma fase que a gente chama, inclusive, da pós-gestação, que vai mais ou menos até 3 meses, que o bebê nem sabe que ele está do lado de fora daquela mãe. Então, o outro é um espelho daquilo que a gente está sentindo. Então, como esse bebê ele está muito fusionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos, ele responde aquilo. Então, às vezes você vai ter um bebê que vai estar mais agitado, que vai estar com alguma cólica, alguma
sei lá, alguma patologiazinha, mas ele está sendo um espelho de algo que aquela mãe está olhando. Ele está gritando para ela, hey, olha para mim. Isso acontece em todas as nossas relações. Nas nossas relações com os nossos companheiros, com os nossos parceiros, acontece isso. O outro, seu parceiro, seu marido, sua parceira, enfim, ele é um delator. Ele está refletindo nele coisas que você precisa olhar em você. Ai, tá? ai, ai. A gente registra as nossas crenças. Aí vem a autorresponsabilidade, que a gente fica... É a autorresponsabilidade. Mas entenda, né, que a autorresponsabilidade não é culpa. A autorresponsabilidade não é pegar o chicotinho. Então, se eu falei que, por exemplo, um bebê que de repente está dormindo mal, está com cólico, está com alguma doencinha, se ele está sendo um espelho dessa mãe, não é para pegar o chicote lá e bater, ai, a culpa é minha, eu sou uma péssima mãe, pelo amor de Deus. Não é disso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é que a doença, a patologia, ela é uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Ela está ali mostrando alguma coisa que a sua mente subconsciente estava escondendo. Sim, então, também... em vez de olhar para isso com culpa, olha para isso com essa possibilidade, com essa potência do quanto eu posso evoluir com isso. Né? Não é só tomar o antibiótico para a bactéria. É claro, o antibiótico para a bactéria, ele é necessário, é para a gente usar. Mas que tipo de padrão que a gente tem que fez com que a nossa imunidade caísse, com que o nosso pH sanguíneo diminuísse? Como é que isso funciona? Que tipo de padrão de pensamento eu tive? Então, no caso das bactérias, por exemplo, elas funcionam muito com padrão de culpa. Está aí falando o tempo inteiro agora de vírus, né? Tá um pânico no mundo. E a gente também tem um padrão de pensamentos e de emoções que favorecem que esse vírus se hospede dentro da gente. Porque vírus e bactéria tem aqui o tempo inteiro, em todos os lugares. Por que uma pessoa padrão de medo, né? pega? É um padrão de medo, é um padrão de não merecimento, é um padrão de dignidade. Todos esses padrões, eles estão associados aos padrões do vírus. Aí abaixa a nossa frequência e a gente fica mais suscetível, né? Exato. O que, obviamente, não exclui os nossos cuidados com saúde, né? Então, por exemplo, lavar as mãos, trocar as roupas de cama, as roupas que a gente usa com mais frequência, lavar a mão antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, lavar os olhos, lavar a garganta, de preferência com água morna para aquecer o nosso corpo, tomar água morna, enfim, cuidar daquilo que a gente chama de metabolismo, né, do nosso sistema digestivo, é muito importante. Eu acho que o que não pode ocorrer são os dois extremos, né? A pessoa que fica neurótica, entra em pânico, e a pessoa que acha que não vai acontecer comigo, então tá tranquilo, não vou lavar a mão. Aqui, não vai acontecer comigo. Então, mas também não é para ficar vendo da Atena todo dia, né? Que aí... Do que você se alimenta quando você vê o da Atena todo dia? Então. De medo, né? Você se alimenta do que o mundo é cruel. É, verdade. Porque não pode nem na padaria. Gente, é só tragédia. Né? Os negócios absurdos. É só tragédia em cima de tragédia. Isso vai fazendo com que a gente vá, muitas vezes, reforçando essas crenças de medo, né? Sim. De que ninguém é confiável, de que o mundo é um lugar perigoso. Gente, isso não é uma verdade. Sim, verdade. Está cheio de pessoas por aí com trabalhos lindos e maravilhosos, cheios de propósito, fazendo coisas boas. Então, muda um pouco o foco, começa a olhar as coisas bacanas que estão acontecendo ao seu redor, as coisas bacanas que estão acontecendo no mundo. Vê notícia boa, procura virtudes, olha o lado bom das coisas. O que não está bacana existe? Óbvio que existe. Mas aonde eu coloco a minha atenção, eu aumento, eu cresço. Sim.
Então, se eu colocar a minha atenção no medo, na tragédia, eu estou trazendo aquilo para minha vida também. Eu estou criando aquilo na minha realidade. Fala. Eu li, né? Eu li alguma coisa a respeito, e aí eu falei, nossa, porque eu achava que as crenças se davam pelo que a gente vivia nessa vida, né? Tipo, então o que minha mãe fala, o que a sociedade fala na minha escola, eu escuto, isso tá formando minhas crenças. E eu achava que esse era o único modo. E aí eu fui pesquisar tal e descobri 4 níveis, fiquei meio em choque. Queria que você contasse um pouco pra gente desses 4 níveis. Sim, exatamente isso. Então, como eu falei, crença é tudo aquilo que o nosso subconsciente toma como verdade. Acontece que a gente tem 4 escadas, 4 degraus, 4 níveis de crenças. O nível fundamental é tudo aquilo que eu aprendi desde o momento da minha concepção até hoje, mas principalmente do 0 aos 12 anos de idade. Tudo aquilo que eu ouvi, vi, senti, que eu repeti. Então, aquilo que a professora falava o tempo inteiro, aquilo que a minha mãe falava, aquilo que eu via na televisão, tudo isso está ficando ali armazenado. E daí hoje você adulta está respondendo a um padrão de quando você era criança. Você fala dos rótulos, tipo, você é bagunceiro, você é nervoso. Também Rótulos também entram, né? Também entram. Porque se, por exemplo, eu falo para uma criança que ela é desorganizada, você é muito bagunceiro, você é muito desorganizado. E eu repito isso infinitas vezes. Eu preciso fazer uma sessão. Estou precisando muito. Eu tinha uma vida inteira que eu sou desorganizada. O meu era de desastrado, o que acontece? De desastrada. E o que acontece com vocês hoje? Aí a gente acredita que a gente é desastrada. Até o dia que eu falei assim, mas espera, o que eu tô fazendo de desastrado? Como assim? Tipo, uma hora bater sem querer na porta ou, tipo, derrubar alguma coisa. Isso é ser desastrado pra vida toda? Tipo, eu sou só desastrada? Como assim? E aí eu ressignifiquei. Eu falei assim, não faz sentido, não é meu, é o que os outros falavam. Aí eu falei, nossa, então pera, então eu não sou desastrada. Mas eu vivi 33 anos achando que eu era uma pessoa desastrada. Tipo... E às vezes você vai viver mais tempo, né? Dependendo do seu nível de consciência, dependendo de como você entende isso, aí você vai honrar esse ser desastrado na sua vida. Você vai criar situações que vão provar para você que você é desastrada. Se autossabotar, que vão honrar também, mas vai honrar aquilo que você acredita como verdade, tá? Porque os nossos desafios, as crenças, como é que a gente fala? A gente fala assim, que toda crença ela é soberana à razão. Racionalmente, eu posso me achar inteligente, mas se no meu subconsciente eu acho que eu sou burra, eu vou criar desafios e situações na minha vida onde eu vou falar, tá vendo, mano? Não dá certo, eu sou burra mesmo. Se coloca ali dentro daquela caixinha que criaram, né? Exatamente. Ou se não, mas daí aquela frase lá de, eu sou atrasada, eu sempre chego atrasada. E aí você vai ver no relógio, está no Facebook, vou chegar atrasada. Mas continua contando pra gente dos níveis. A gente tem as crenças de nível genético, né? Então a gente herda do nosso papai, da nossa mamãe no momento da concepção. Como é que se dá o nosso DNA? Ele é 50% formado do que era o DNA da mamãe, 50% do DNA do papai. Minha filha não adianta fugir de meu pai, tá? Eles também célulazinha do seu corpo. Só que além do cor dos olhos, do cabelo, a gente também está herdando o campo morfogenético. Eu estou trazendo do meu pai e da minha mãe as coisas que eles acreditavam, as coisas que sentiam. E o meu pai e a minha mãe trazendo dos meus avós, e os meus avós dos meus bisavós. Então pode ser que tenha coisas, programas em mim que, na verdade, eu estou herdando da minha ancestralidade. E eu estou aqui hoje tendo um desafio na minha vida para honrar
essa ancestralidade. A ancestralidade acreditava que tudo é difícil, você vai ter desafios na sua vida que vai te provar que tudo é difícil, porque está registrado no seu sistema, no seu DNA, que tudo é difícil. Entendeu? Aí a gente tem as crenças de nível coletivo, ou que estão acima da nossa 7ª geração, acima da 8ª geração, né? Da 8ª para frente. Porque daí já tem muita confusão de DNA. Mas de nível coletivo é as crenças do lugar que você mora, de onde você vive. A gente sempre ouve falar coisas do tipo: brasileiro é tudo malandro, brasileiro dá jeitinho para tudo. Isso é uma crença de nível coletivo. Não é porque você é brasileira, você tem que dar jeitinho para tudo, você tem que ser essa pessoa mais malandra. Mas essa é uma crença de nível coletivo, né? E a gente tem as crenças do nível da alma, da nossa essência, da nossa parte que está mais integrada à fonte criadora, que você traz para ir colhendo virtudes, tá? A verdade é que o que a gente veio fazer aqui, nesse terceiro plano, né? Nessa terra, nesse agora? Você veio colher virtudes. A sua alma veio se nutrir, veio se graduar com virtudes. Então, esse monte de desafio, esse monte de perrengue que você tem no seu dia a dia, na verdade, a grande pergunta do Theta Healing é: para que isso está te servindo? O que você ganha com isso? Qual a virtude que você está aprendendo com isso? E quando você olha para esse desafio e você entende que ali você está tendo um aprendizado, que ali você está desenvolvendo uma virtude, aí você consegue ressignificar isso. Quando você está nesse padrão de onda cerebral teta, e ensinar para todo o seu sistema que você pode ter aquela virtude sem aquele desafio. É assim que o Theta Healing trabalha. Tipo, eu não preciso passar esse sufoco para aprender, tipo isso. Exatamente. Aliás, essa é uma crença que a gente tem de nível histórico, né? Que é a crença de eu só aprendo pela dor. Eu preciso sofrer para aprender. Daí o que a gente traz para a nossa vida, para a nossa experiência hoje? Dor e sofrimento. Porque através da dor e sofrimento, eu estou honrando essa crença. Eu estou aprendendo através da dor e do sofrimento. Que incrível, incrível. Ô, Bia, deixa eu te perguntar, você está conseguindo associar tudo isso? Eu estou fazendo aqui uma coisa na minha cabeça, eu estou meio associando isso a muitas coisas da disciplina positiva. Você acredita? Sim, tá vindo verdade. muita coisa de disciplina positiva, de tipo, não, vamos pegar o que aconteceu de errado e encontrar a solução, entender como uma oportunidade de aprender. Aí vem a questão de não rotular a criança. Gente, eu tô aqui... Você tá falando do Theta Healing e eu tô associando muita coisa da disciplina positiva. Achei quando incrível. Você bate, quando você castiga uma criança, ela tá aprendendo, né, entre aspas, com a dor. Pela dor. E ela vai aí desenvolver as crenças de, por exemplo, amar dói. Se quem me ama pode me machucar, quem me ama pode me violentar. É essa a mensagem que está indo para o subconsciente de uma criança que apanha. Sim. Ok, mães, calma. Se você já bateu no seu filho, não precisa se desesperar. Não pega o chicote. Mas é sempre tempo. Não pega o chicote, né? Mas é sempre tempo da gente ressignificar. Eu fui uma criança que apanhou. Sim. E tá tudo bem. Foi a melhor que meu pai e minha mãe puderam fazer, porque foi daquele jeito que eles aprenderam. Sim. Hoje, felizmente, eu tenho um pouquinho mais de consciência e eu consigo olhar para isso e falar, bom, no corpo dos meus filhos eu não vou tocar. E é isso que eu ensino para eles. O seu corpo é sagrado. Você não bate em ninguém e ninguém tem o direito de bater em você. Que lindo. Entender também eu acho que o nosso corpo é sagrado, né? Então, a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente ingere, nas coisas que a gente assiste. Sim. E nas coisas que a gente permite também, né? As pessoas, elas às vezes ultrapassam esse limite, cabe a gente saber qual é o nosso limite, porque eu sempre fui da pessoa sim, sim, sim. Eu sempre falei sim, sim, sim. Ah, Bianca, pode fazer isso? Posso. Ah, Bianca, sei que posso. E aí eu me sentia sobrecarregada. Agora que eu tô aprendendo a falar não.
Mas o que que você aprende com isso, né? Esse padrão do sim, 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 muitas vezes ele está ligado à autoestima, à necessidade de ser amada, Sim. porque em algum momento você teve essa questão da autoestima de uma forma não muito positiva. E daí, quando você responde sim, 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 vão olhar para você e falar, ai, que bonitinha, né? A gente tinha mães, né? Eu já ouvi frases assim, fica boazinha para eu gostar de você. É, isso dói o meu coração. Ninguém gosta de menino malvado. É. A gente só gosta de quem é bonzinho. Que o que seria um malvado, né? Mas quanta Às vezes a criança permissividade só tá vem sendo aí. criança. Exatamente, né? E quanta permissividade a gente traz aí para agradar o outro. E quando eu estou muito preocupada em agradar o outro, muitas vezes eu não estou agradando a mim mesma. E isso eu tô adoecendo, isso eu estou criando um padrão para adoecer o meu corpo, né? A gente fala também que, por exemplo, no Theta Healing a gente chama de R's, que são sentimentos que geram toxinas, biotoxinas no nosso corpo, que é, por exemplo, o ressentimento, o arrependimento e a rejeição. Aí, junto com esses, ainda tem outros sentimentos, a culpa, a mágoa, o medo, o ranço, né? A sensação de vingança, de revolta. Tudo isso vai fazendo com que o pH do nosso corpo fique mais ácido, vai gerando biotoxina dentro do nosso corpo. Então a gente vai adoecendo. É lixo que está dentro da gente. E você falou lá atrás, né, eu apanhei e hoje eu tô bem. E aí eu acho que traz muito um olhar de agora eu sou adulto, então eu saio desse lugar de vítima da criança que ouviu coisas que não foram legais, da criança que apanhou, da criança, sabe, que não se sentiu importante, amada, aceita. Como adultos, a gente tem esse poder, né? De sair desse lugar de vítima e falar, pera, deixa eu ressignificar isso daqui, deixa eu modificar essas crenças, esses padrões. Eu não preciso viver eternamente aqui condenado, né? A pessoa que sofreu, né? Então, eu Com acho que essa esse criança olhar ferida, né? exatamente, esse olhar para o que a gente tem o poder nas mãos agora como adultos de ressignificar, eu acho que é incrível, né? E eu acho que o Theta Healing é uma das terapias que a gente tem hoje que auxiliam a gente nessa quebra, né? Então, Deixa eu sair daqui e fazer alguma coisa por mim. Exato. O Theta Healing, ele traz muito esse senso de autorresponsabilidade, tá? E a outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que o outro sempre faz o melhor que ele pode. Claro. Porque o outro também tem lá o seu sistema, ele tem lá tudo aquilo que ele aprendeu. Então, gente, a culpa não é da mãe. Não. Aquela mãe, independente dela ter sido a sua mãe, independente dessa mãe ser você hoje, ou de ser a sua coleguinha que pensa completamente diferente de você, ela está fazendo o melhor que ela pode, dentro daquilo que ela sabe, dentro daquilo que ela está programada, dentro daquilo que ela aprendeu. É sempre Você tempo fala da isso, me gente arrepia, evoluir, da sabia? gente ir além. Mas isso tira a gente desse lugar de julgamento. Que é um lugar que a maternidade está cheia. Cheia. Né? Você bateu no seu filho, você tá errada. Ai, você não fez assim, você não fez acolá. Então, quem é mãe sabe o quanto de julgamento a sociedade está jogando, né? Mães, gente, tem uma infinidade de crenças de mães. Eu, ano passado, quando eu fui para Valência, eu tive que fazer muito digging, que é uma ferramenta de escavação, que a gente buscar a origem, né? A crença raiz, para eu entender por que eu estava com tanto medo de ir. Porque eu ia sozinha. E eu ia deixar os meus filhos 15 dias. E daí eu comecei a ver que, não estou confortável nisso. Como assim eu vou sozinha? Não, mas ok, sou moderninha. Tipo, meu marido tá me mandando ir. Não, mas espera aí. Mas eu vou sozinha? Eu vou deixar os meus filhos? E daí eu comecei a me pegar em crenças do tipo, gente, mas se eu for, meu marido vai deixar de me amar. Os meus filhos vão achar que ele não tem mãe.
Que mãe Vamos é esquecer. essa? Que mãe é essa que vai passar 15 dias fora e não é trabalho, vai para estudar, entendeu? E daí você precisa acessar tudo isso, liberar tudo isso. Vamos lá, uma coisa que me perguntam bastante é quantas sessões a pessoa precisa fazer X. Eu não tenho essa resposta, não existe um número de respostas, porque eu não sei em que nível está a sua crença. Tá? Talvez você acesse a raiz dela em uma sessão e resolva o seu problema em uma sessão. E às vezes ela tem muitas raízes e muito profundas. A gente precisa de um número X de sessões, que eu não sei quantas são. Para cada pessoa isso é diferente. Então a gente precisa ir lá e sentir, trazer essas questões à tona e ressignificar o máximo que a gente consegue dentro de uma sessão. E isso muitas vezes é suficiente, a pessoa sai dali e resolver aquela questão, e algumas vezes não. Você que fica guiando, né, a sessão, você que realiza a sessão, você puxa assim umas perguntas que quando a gente está nesse estado teta, por exemplo, coloquei uma questão atual minha e ela fez uma pergunta, tenta lembrar de uma situação que você se sentiu humilhada. E aí eu me lembrei, assim, na hora de uma cena da minha mãe, tipo, me deixando meio constrangida, sabe? Então eu acessei muito rápido, assim, essa memória. Porque você entra nesse padrão de onda cerebral teta, né? Que são essas memórias que estão ali no nosso subconsciente, onde a gente guarda isso. E a hora que a gente traz à tona, eu consigo ir até essa fonte criadora de tudo que é e ressignificar isso. Só que não sou eu, Alcione, que faço esse trabalho. Esse trabalho é entre o Criador, entre essa fonte de energia, de amor incondicional e você. Eu só testemunho. Eu sou só testemunha disso acontecendo. O fato é que o Theta Healing ajuda a gente a ressignificar choques, traumas, a trabalhar a compaixão, a aceitação, a autoestima. Ajuda a gente a trabalhar muito questões com o nosso corpo. Então, agora voltando aí para as mães, né? Depois que a gente tem filhos, quem nunca se sentiu uma estranha dentro do próprio corpo? Né? Ou porque está mais pesada, ou porque ficou com estria, ou porque simplesmente não se reconhece mais dentro desse corpo. Então, a gente consegue olhar para isso. O Theta Healing, ele auxilia muito em questões de ansiedade, de depressão, de propósito de vida, a liberar esses ressentimentos, rejeição, medo, rancor, a liberar tudo isso do nosso sistema para abrir espaço para outras coisas, né? Então, pessoas que têm síndrome do pânico, questões, por exemplo, com dinheiro, assim, um tema mega recorrente, porque o dinheiro precisando muitas raízes. marcar uma sessão. Bora. O dinheiro tem muitas raízes, né? Sim. Então, talvez você tenha escutado quando você era criança que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro dinheiro só traz discórdia, que dinheiro é sujo. E daí você junta tudo isso e o seu subconsciente, que não julga, ele só armazena aquilo, ele vai falar: hey, dinheiro é sujo, dinheiro traz discórdia, dinheiro não é bom. E daí a sua mente consciente fala: nossa, eu não quero nada disso. Então você rechaça, você vai jogar cada vez o dinheiro para mais longe de você, porque você está protegendo a si mesma dessas coisas que você acreditou que o dinheiro fazia. A gente ficaria aqui mais umas 10 horas, eu acho, mas eu acho que é legal a gente, né, já começar a encerrar, que a gente estendeu bastante. E aí eu queria que você deixasse pra gente seus contatos, onde você atende, se você tem um Instagram, pra gente poder finalizar esse bate-papo incrível que dava pra gente fazer um podcast de umas 3 horas, eu acho. Facinho. Maravilha. Em Jundiaí,
Eu atendo presencialmente em 2 espaços, no espaço no meu Compasso, que fica no Anhangabaú, e no Lapidário, Estúdio do Movimento, que fica no Jardim Paulista. Eu atendo online, sim, a sessão de Theta Healing a gente pode fazer online e tem exatamente o mesmo efeito. Quer dizer, eu posso te atender 6 horas da manhã com o filho pendurado no peito e vai dar tudo certo. Você pode estar em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eu atendo pessoas na Austrália e nos Estados Unidos. Aí eu tenho uma amiga também que está em Londres, que eu atendo. Então, você pode atender essa pessoa e vai ter exatamente o mesmo efeito. Vocês podem seguir o meu trabalho no Instagram, _Alcione, desculpa, underline não, @Alcione _Viria, com Y no segundo I, tá? Eu também dou cursos de Theta Healing, da formação base de Theta Healing, dou 4 dos cursos de Theta Healing. No dia 3, 4 e 5 de abril, eu vou dar o curso DNA básico em São Paulo. E 24, 25 e 26 de abril, em Jundiaí. O curso básico do Theta Healing, que qualquer pessoa pode fazer. Ai, que demais! A gente vai falar sobre isso daí. E eu também posso atender crianças. É isso que eu ia perguntar, se pode atender em crianças. Também, dependendo da idade da criança, com a mãe ou sem a mãe. E se for um bebê, a gente atende a mãe e trabalha no eu superior da criança. Que legal, que legal. Poxa vida. É muita informação, muita experiência, né? Muita coisa para a gente falar. Queria te agradecer imensamente por ter participado. Foi incrível. Minha cabeça fez um boom aqui. E foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, amores, pela oportunidade. Os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores que tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, que aí, dependendo da quantidade de dúvida, você volta. Isso, a gente faz mais um. Isso aí. Então, um beijão para vocês, meninas. Até o próximo. Um beijo, podcast. Segue lá e acompanha o meu trabalho. Um beijo, gente. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.